com a Soane Guerreiro, autor de PL sobre delações, nega ideologia no texto e diz não querer atingir investigações específicas. Soane, a gente acabou de entrevistar o Biratã Caceta, que é da Associação Nacional dos Procuradores da República, deixando claro que esse movimento da Câmara dos Deputados vai atingir diretamente investigações, tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público. Pois é, Léo, muito boa tarde a você, a quem nos acompanha. Eu estava aí na apuração, né, desses próximos passos. A gente teve, então, nessa semana, de uma forma que trouxe até surpresa para vários parlamentares, inclusive, né, que a gente sabe que muitas vezes algumas dessas costuras acontecem entre os líderes de partidos e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, vários ficaram surpresos aí com essa pauta, né, que foi colocada, que foi esse requerimento, né, de urgência para votação, discussão e votação desse projeto de lei que muda a lei ali de organizações criminosas e também muda esse instituto de delação premiada. Então, a gente teve esse pedido, né, de urgência. O que é que isso significa? Que significa que esse projeto não vai passar por comissões, né, que podem, inclusive, contar com a participação da sociedade civil, da OAB, etc., entre outras organizações que fazem parte dessa discussão. Não é que isso vai direto para o plenário, não precisaria passar por comissões, como é o rito normal da casa, quando não há esse pedido de urgência de algum projeto. Esse pedido já seria votado, inclusive, só que ele só não foi votado em plenário porque uma deputada, Luísa Erundina, passou mal ali durante a sessão, e aí então a sessão ela foi suspensa, encerrada, e aí por isso que não houve a votação então desse requerimento. Só que a questão, né, foi repercutindo, né, como você bem colocou, o procurador colocou aqui para a gente desse impacto, né, em relação aos processos que estão em andamento. A gente tem processos grandes, processos aí em todo o país que envolvem essa questão da delação premiada. E devido a essa repercussão, a gente já tem ali alguns parlamentares se posicionando com uma certa resistência. Ninguém quer mostrar cara, assim, mas a gente conseguiu conversar ali com alguns líderes, com alguns parlamentares, para tentar entender como é que está essa questão. Bom, vai ser definido, então, quando isso vai ser colocado em pauta e agora, se vai realmente ser colocado em pauta, na próxima terça-feira, quando a gente vai ter a reunião entre os líderes de partidos e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Geralmente, nessa reunião, né, semanal, eles definem os temas que vão ali para plenário, que vão para votação, que vão ter prioridade. E aí, esse tema, com certeza, vai ser colocado lá. Mas a gente já teve um posicionamento por parte da liderança do governo na Câmara, que vai pedir para que esse requerimento não seja pautado, Léo. A gente viu também que alguns parlamentares que estavam ali apoiando o requerimento já estão mais... viram a repercussão, já não tem mais tanta certeza se pretendem continuar apoiando ou não esse tema. O fato é, a gente conversou, né? Eu conversei com um jurista ali durante a tarde, ele falou o seguinte, tem que entender realmente o momento que está querendo se colocar essa discussão. A gente sabe que nesse momento a gente está lidando ali com vários outros temas importantes, reforma tributária, um ano de eleições, vários outros temas ali, inteligência artificial, etc., entre outros temas que afetam, inclusive essa questão das eleições. Por que colocar esse tema agora? Esse foi um ponto colocado por alguns especialistas que eu conversei durante a tarde, mas em relação especificamente a essa questão jurídica, eu também cheguei a conversar, né, com um jurista sobre esse assunto. Ele falou o seguinte, é válido você querer rever essa questão da delação premiada, porque o que acontece? O que é que diz esse projeto do Luciano Amaral, deputado Luciano Amaral do PV, que há essa urgência para que ele seja discutido e votado? Ele diz o seguinte, que a delação premiada, né, para que ela seja efetiva de fato, ela teria que seguir o princípio da voluntariedade. Ele não deixa exatamente dessa forma. Estou tentando explicar da melhor forma possível para quem está nos acompanhando. Mas ele tem que seguir o princípio da voluntariedade. Como é que você vai seguir esse princípio se a pessoa está presa e faz a delação? Então, ele não coloca dessa forma, mas ele diz o seguinte, que a delação premiada não valeria para pessoas que estão presas. Justamente porque, de certa forma, violaria esse princípio da voluntariedade. Então, entre juristas, há juristas que entendem, que concordam também com essa questão,
da voluntariedade e da pessoa por estar presa poder ser coagida ou poder querer se livrar ali, né, daquela situação de prisão. No entanto, questionam a forma como isso foi colocado, né, a forma, porque a gente sabe que aí vai para uma votação direta em plenário, sem a participação da sociedade, sem discutir de fato essa questão, sem discutir a fundo. Então, não é que de repente o Instituto não possa ser revisto, mas em especial a forma como isso está sendo colocado e também o momento. A gente sabe, vésperas de eleições, tem questões relacionadas ao orçamento que os parlamentares vão ter que aprovar, né, até o mês de julho, tem questões de reforma tributária, tem várias outras questões aí também no meio de tudo isso. Então, o que está sendo colocado principalmente é essa questão da forma e do momento, Léo, mas isso, como eu falei, vai ser definido na semana que vem e agora os parlamentares estão sofrendo, de certa forma, uma pressão mesmo, né, da sociedade, da repercussão de tudo isso, e a gente aguarda aí, né, a próxima terça-feira, mas já tem esse posicionamento por parte da liderança do governo de que vai pedir, então, para que esse requerimento não seja colocado em pauta. Muito bem, Sônia, importante o trabalho da imprensa, se por pouco, né, por uma situação infeliz, na verdade, a internação da deputada Heloísa Erundina, acabou que esse projeto não andou, aí a imprensa se mobilizou em relação a essa pauta e, de fato, vai criando um constrangimento ali para os parlamentares. Sônia, muito obrigado aqui pela gentileza com a gente. Um forte abraço para você, viu?